Meu primeiro dia dos pais aqui com os irmãos, fiz uma adaptação de uma mensagem que eu já preguei uma vez. Não sei se algum dos irmãos já ouviram, ela está na internet. Mas eu creio que é um desafio muito importante para a gente seguir esse exemplo de alguns pais extraordinários. Realmente, pensando em todas as áreas da igreja, a família é a que mais me fascina. Em tudo que envolve a igreja, a família me fascina muito. Porque eu tenho plena convicção de que uma igreja forte, ela é formada por famílias fortes. Se a gente tiver aqui cada vez mais homens que amem a Deus e que guiam as suas famílias segundo os princípios da palavra de Deus, se a gente tiver aqui pais assim, se a gente tiver aqui mães assim, se a gente tiver aqui núcleos familiares assim, a nossa igreja sempre vai ser uma igreja forte. Sempre vai ser uma igreja que vai crescer, sempre vai ser uma igreja que vai evangelizar, sempre vai ser uma igreja que vai dar bom testemunho. Então eu gosto muito de pensar sobre família, eu gosto de ler sobre o tema. Como hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, eu não poderia deixar de pensar especificamente no exemplo de alguns pais. Eu reconheço que a minha experiência ela não é vasta, eu sou pai há apenas 6 anos, estou aprendendo aí, tem gente que é pai aqui há muito mais tempo do que eu, e já aprendeu muito mais do que eu, mas a paternidade também me chama muito a atenção, e eu e a Fabiola temos aprendido muita coisa com outras pessoas, mas principalmente com a palavra de Deus. Como nós devemos criar nossos filhos, como nós devemos nos portar como pais, como podemos, a partir da palavra de Deus, aprender a sermos pais melhores. Então, nessa noite, eu queria refletir, não na minha experiência, porque eu sei que ela é pequena, mas no que a palavra de Deus nos ensina, como sermos pais extraordinários. E eu queria pensar nisso a partir do exemplo de 3 pais da Bíblia. Pensando nesse adjetivo extraordinário, eu sei que muitos pais poderiam ter sido escolhidos aqui nessa noite, e eu creio que a minha escolha, de certa forma, é arbitrária. Porque a Bíblia tem muitos personagens, e eu escolhi 3 no Antigo Testamento, mas tem muitos outros no próprio Antigo Testamento que poderiam ser escolhidos aqui. Tem no Novo Testamento, nomes como José, como Zacarias, que poderiam ser escolhidos aqui. Temos personagens da história da igreja que poderiam ter sido escolhidos, que nos ensinam. Cristãos primitivos, reformadores, puritanos, tantos exemplos. Talvez aqui mesmo, entre nós aqui, eu poderia citar exemplos de alguns dos pais aqui dessa igreja e tirarmos boas lições de como os irmãos têm vivido. Às vezes com erros, muitas vezes com acertos, com arrependimento diante dos erros, com graça e com oração para os acertos, mas muitos aqui têm sido um grande exemplo de pai. Mas eu escolhi aqui falar nessa noite sobre 3 pais do Antigo Testamento, que mesmo com seus erros, com as suas imperfeições, eles deixaram exemplos que foram extraordinários para os seus filhos. E que eu sei, são exemplos extraordinários para nós ainda hoje. Mesmo na minha pouca experiência, eu tenho aprendido 2 coisas que são muito importantes sobre a paternidade. Uma é aprender a ser um bom pai, também te ensina a ser um cristão melhor, um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Então, mesmo se você não é pai, e se você, como mulher, por exemplo, nunca vai ser pai na sua vida, eu sei que você vai aprender alguma coisa nessa noite para te tornar uma pessoa melhor, uma cristã melhor. A segunda coisa que eu tenho aprendido é que a Bíblia funciona. A Bíblia funciona. E os seus ensinos, eles continuam sendo atuais. E a gente vai ver exemplos aqui de pais que viveram há milênios atrás. Mas seus exemplos continuam sendo relevantes. Ainda que os tempos sejam outros, ainda que as pessoas sejam diferentes, ainda que as tentações no mundo que a gente vive sejam imensas, a Bíblia continua nos ensinando, porque o Deus é o mesmo e a sua palavra permanece. Então eu quero e creio que todos aqui podemos aprender algo essa noite. Seja você pai ou não, seja você homem ou mulher, seja você adulto ou adolescente. O exemplo desses 4 pais da Bíblia, 3 pais da Bíblia, nos ensinará, nos desafiará. Tenho certeza que você conhece cada um desses pais que conversaremos aqui nessa noite. Antes de continuarmos, eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é viva e ela é eficaz. E eu creio que ela vai nos ensinar nessa noite.
Eu creio porque toda vez que ela é aberta e lida com qualidade, ela ensina, porque o teu Santo Espírito nos ajuda. Então me capacita também nessa noite para transmitir a tua palavra de uma maneira que seja clara e desafiadora para todos nós, a começar por mim. Que todos saiamos daqui desafiados a sermos pais melhores, cristãos melhores, cidadãos melhores, porque a tua palavra nos impele a isso. A tua palavra exige uma resposta nossa a partir do momento que fomos alcançados pelo Senhor e pelo teu Santo Espírito. Então nos abençoe nessa noite. Em nome de Cristo. Amém. Você já refletiu um pouco sobre integridade? No último encontro dos homens aqui de sexta-feira, alguns estavam aqui e vimos um pouco sobre isso. Na verdade não foi no último, né? Foi no anterior, no outro mês, que falamos sobre ser irrepreensível. A integridade está relacionada com isso. Porque uma das definições do dicionário para integridade é ser reto, é ser inatacável. Essa é uma característica de alguém que é irrepreensível. E essa me parece ser uma das características não muito cultivadas nos nossos dias. As pessoas, de forma geral, elas não são tão íntegras quanto eu ouço falar de pessoas que viveram em outras épocas. Eu ouço falar no tempo dos meus avós dessa confiança que existia por conta da integridade. Se você disse algo, você ia assumir aquilo até o fim. Então, por isso, as pessoas podiam pagar com caderneta, as pessoas podiam assumir compromisso e não precisavam de documentos. Porque seria cumprido, porque havia mais integridade. O tempo em que as pessoas não mexiam nas coisas que não eram dos outros. E no nosso país a gente vive uma crise de muita falta de integridade. Porque mesmo nos nossos dias, eu ouço de outros países em que ninguém mexe no que é do outro. Mas no Brasil isso não é uma característica, infelizmente. Talvez muito por falta de integridade. Isso só é possível, integridade só é possível verdadeiramente diante de quem teme a Deus. Nós temos que viver de uma maneira íntegra. E o meu desafio que eu fiz no mês passado para alguns homens da igreja que estavam aqui, eu quero estender para toda a nossa igreja. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas inatacáveis. Pessoas que não têm fios soltos por aí. Pessoas que ainda que errem, porque nós erramos, nós vamos continuar pecando. Porque vivemos num mundo pecador, somos escravos da natureza pecaminosa, mas nós não somos mais servos do pecado, e sim servos de Cristo. E podemos viver de uma maneira que, ainda que a gente cometa erros, a gente pode reconhecer os nossos pecados, se arrepender deles e abandoná-los, para que a gente viva de uma maneira mais íntegra. Mas a gente tem uma tendência de achar que os nossos dias são sempre os piores. Em tempos que eram semelhantes aos nossos, como hoje, onde a maldade parecia se multiplicar cada dia mais, um homem se destacou por sua integridade, por ser irrepreensível. Quem era esse homem? Quem era esse pai? Alguém? Ló? Não. Jó? Não. Noé, o pai íntegro. Quem está aqui na frente pode colar aqui, né? Noé, o pai íntegro. Eu vou colocar o texto aí, porque a gente vai trabalhar com alguns textos diferentes e vai ficar um pouco mais fácil. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis 6, 5 a 9. Gênesis 6, versículos 5 a 9, como está projetado aí. Diz assim a palavra de Deus: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, e sempre há um porém, até que o último porém volte, né? Sempre há uma esperança, porque em Deus há um porém. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo
e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando eu leio essa descrição dos dias de Noé, você não tem a sensação, assim como eu, de que você está lendo o jornal de hoje? Não parece jornal dos nossos dias, onde as pessoas são cada vez mais cruéis, onde a maldade se multiplica no coração das pessoas? Veja algumas notícias do jornal aí. Índices de feminicídio e estupro a mulheres crescem no Rio de Janeiro. Cada vez mais. E a gente tem ouvido de pessoas, principalmente mulheres que vivem em grandes cidades, do medo que ela anda, porque ela nem não sabe quem pode atacá-la a qualquer momento. Porque esses índices crescem a todo momento. Isso sem contar nos índices de assalto a mulheres, por serem consideradas um alvo mais fácil, mais frágil. E esses índices crescem cada vez mais. Outra notícia. Latrocínios, roubos e estupros crescem em São Paulo no primeiro semestre de 2017. Perto de nós aqui, roubo seguido de morte. As pessoas matam por qualquer centavo hoje em dia. Não há mais valor nenhum à vida. E parece os dias de Noé. Outra notícia diz que ataques a banco com explosivos aumentam 81% no Rio Grande do Sul em 2017. Eu não tenho uma estatística de Minas, mas nesses 7 meses que eu moro aqui, eu já ouvi pelo menos 3 histórias de explosões em bancos aqui na nossa região. A cidade aqui de Camanducaia não tem nem a agência do Santander momentaneamente, pela explosão que foi feita lá para um assalto. As coisas não estão longe de nós. Algumas notícias aqui da nossa região. Assaltos às margens da Fernão Dias crescem 14%, aponta a Polícia Rodoviária Federal. Criminosos roubam 28 toneladas de açúcar em Extrema. Roubo, assassinato. A imoralidade está presente, está muito perto de nós. Nós realmente vivemos dias terríveis. E eu sei que nós temos a tendência de pensar que os nossos dias são sempre os piores da história. Mas quando Jesus fala do fim dos tempos, ele diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Porque nos dias de Noé a coisa era feia. A imoralidade era terrível. A falta de respeito era enorme. O valor da vida era baixíssimo. Então, nunca houve, a não ser que realmente nós estejamos vivendo nos últimos tempos e a nossa geração seja a última que vai ver a volta de Jesus Cristo. Se nossa geração não for essa, nossos tempos ainda não são tão ruins quanto os dias de Noé. Ele vivia um contexto muito, muito adverso. Na melhor das hipóteses, um bom dia de Noé era como um mau dia dos nossos dias hoje. Ele e sua família viviam nesse ambiente em que as pessoas eram más, violentas e imorais. Mas o que a Bíblia diz sobre ele? Ele achou graça diante de Deus. Ele achou graça porque ele vivia de uma forma diferente. Mesmo sendo só, mesmo vivendo num contexto em que somente uma pessoa poderia ser considerada íntegra. O versículo 9, ele é muito impressionante, porque ele resume a vida de Noé. Como alguém resumiria a sua vida em uma frase? Eu penso nisso às vezes. No Brasil, a gente não tem costume de fazer lápide, aquelas últimas palavras, como chama aquilo? Como que chama? Epitáfio, isso. Você lembrou por causa da música, né? Do Titãs, eu sei. A gente não tem esse costume, mas se alguém fosse resumir a sua vida toda em uma frase, a vida de Noé é resumida no versículo 9, dessa maneira: ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. No meio de uma geração em que todo mundo era injusto, em que todo mundo era imoral, em que todo mundo era mau, Noé não. Noé era justo e ele era íntegro. E para ele, isso era a coisa mais natural. Ele era justo e íntegro simplesmente porque ele andava com Deus. E quem anda com Deus é justo. Quem realmente anda com Deus é íntegro. Se alguém fosse resumir a sua vida, como seria descrito?
O fato de você andar com Deus tem se evidenciado em atitudes na sua vida. E as pessoas podem perceber, o Wilson anda com Deus, por isso ele. O Marcos anda com Deus, por isso ele. O Rubens anda com Deus, por isso. O fato de você andar com Deus tem evidenciado em atitudes práticas a ponto de alguém, quando fosse descrever a sua vida, dizer, porque Noé andava com Deus, ele era justo e íntegro. Sua integridade se sobressai no meio de uma geração que é pervertida e corrupta. Porque muitas vezes a desculpa que nós usamos é, todo mundo faz. Mas é assim para todo mundo. Mas você, meu irmão, como cristão, vou lembrar uma frase de mãe, né? Você não é todo mundo. Mãe diz isso, né? Você não é todo mundo. Um cristão não é todo mundo. E nós podemos e nós devemos nos sobressair dessa geração pervertida e corrupta. Se há maldade por todo lado, não há maldade entre nós. Se há imoralidade por todo lado, não deve haver entre nós. Se todo mundo está passando a perna em todo mundo, nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. Essa é a integridade do cristão. Integridade é característica de quem anda com Deus, de quem está tão perto do Senhor, que sabe que deve ser inatacável, que deve ser reto em todos os seus caminhos. Quem anda com Deus de perto não define as suas ações pelo público, mas define as suas ações pelo que Deus diz que é certo ou errado. Você não define pela quantidade de pessoas que está assistindo, mas sim porque Deus sempre está do seu lado. E quanto mais perto de Deus você andar, mais você tem essa consciência e isso passa a ser natural na sua vida. Ninguém precisa ver, porque Deus está vendo. Integridade é característica de caráter. E caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Quem você é quando ninguém está vendo. Ainda que realmente não haja ninguém está vendo, porque sempre Deus está perto. Mas quem anda com Deus se preocupa com o que Deus mesmo vai achar, e por isso é íntegro. A integridade é uma virtude que não beneficia somente quem a pratica, mas a integridade beneficia todo mundo que está por perto, ou pelo menos muita gente que está por perto. Pense bem, não sei se você é um empresário, se você é um líder no lugar que você trabalha, mas todo líder, todo empresário quer ter um funcionário íntegro. Você, dona de casa que trabalha, você quer ter uma diarista que vai na sua casa e seja íntegra, em que você pode confiar e que você não precisa ter medo. Todo pai quer ter um filho íntegro, e quando a adolescência vai chegando, a juventude, quando eles têm um pouco mais de autonomia, você espera ainda mais que eles sejam íntegros, que eles sejam quem eles são, independente do lugar que eles estão. E que eles não sejam uma pessoa na sua frente e outra nas suas costas. Que eles não falem uma coisa para você e ajam de outra maneira por trás. Todo líder da igreja quer ter um voluntário que seja íntegro. Quer ter membros da igreja que sejam íntegros. Toda família clama por pais que sejam íntegros. E como é uma decepção muito grande quando a família descobre um caso de falta de integridade. Um adultério, um desvio de caráter, qualquer que seja. E como isso destrói famílias. Porque toda família clama por pais que sejam íntegros. Pessoas que agirão corretamente, independentemente da supervisão. Farão o certo, porque não conseguem conceber que existe uma maneira de fazer as coisas que não seja o correto. Que não seja a forma correta, que não seja a forma moral, que não seja a forma digna, porque é assim que um cristão age. Um cristão não consegue nem pensar de uma maneira desonesta, de uma maneira que não seja digna e honrosa. No caso de Noé, toda a sua família foi beneficiada por sua integridade. A Bíblia não fala muito dos filhos de Noé antes do dilúvio. Nós não sabemos se o comportamento deles era íntegro também, porque eles tinham sido influenciados pelo pai. Mas o fato é que eles foram beneficiados pela postura e pelo procedimento do pai. O versículo 1 do capítulo 7 de Gênesis diz: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tu, Noé, tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Integridade de um, justiça para a família toda.
Veja, se você tem uma NVI aí, você leu que ela diz o seguinte nesse versículo: você, Noé, é o único justo que encontrei nessa geração. Ele não encontrou uma família justa. Deus não encontrou uma família justa. Ele encontrou um homem justo. Mas a sua integridade beneficiou a sua família. E Deus deu oportunidade para todos os seus filhos e as esposas dos seus filhos e a própria esposa de Noé, por conta da integridade dele. A gente vive em época que homens têm assumido muito pouca responsabilidade. Graças a Deus, essa igreja tem uma liderança masculina. Graças a Deus. Eu não sei se historicamente sempre foi assim. Mas o que eu tenho visto na sociedade, o que eu tenho visto nas igrejas, o que eu tenho visto nas famílias, são homens que não assumem responsabilidade. Homens que não dão a cara a tapa, que não assumem o peso, que não se põem à frente. Mas todas as vezes que você tem homens assim, que fazem isso com integridade, você pode ver que é uma família estruturada. Que por ali há uma liderança de uma igreja estruturada, que há um chefe num trabalho, em uma empresa que funciona corretamente. Homens íntegros, assumam os seus lugares. Homens, se você não tem sido íntegro, clame a Deus para que você abandone os comportamentos pecaminosos que você tem tido. Quanto você tem sido íntegro, meu irmão e minha irmã, quanto você tem sido reconhecido em qualquer ambiente como alguém confiável por conta do seu caráter. Ainda que em alguns lugares você seja o único cristão, o único que pensa certo, o único que quer fazer o que é correto. Talvez seja difícil no seu trabalho, em que no meio de 50, só você tenta ser íntegro. Pense bem na vida de Noé. No meio de um planeta inteiro, eu não sei qual era a população do mundo naquela época, mas no meio de um planeta inteiro, ele era o único querendo fazer o certo. Tinha um professor, essa frase não é dele, é bem conhecida, não sei de quem seria o autor, mas tinha um professor que sempre dizia: o que é certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado, mesmo que todo mundo faça. Porque o que define o que é certo ou errado não é a quantidade de pessoas fazendo. Mas o que define o que é a verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade. O que define o que é a verdade é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a personificação da verdade. Ainda que você se sinta único, faça o que é certo. Quantos seus filhos se espantariam se passassem um dia no seu trabalho com você? E esse é meu pai, é muito diferente do homem que eu conheço na minha casa. Será? Quantos seus filhos, sua esposa, alguns amigos, quanto alguns aqui da igreja se decepcionariam se conhecessem o seu dia a dia de segunda a sexta-feira? Integridade, meus irmãos. Integridade. Busque ser íntegro. Ensine com o seu procedimento todos que estiverem perto de você, seja seus filhos, seja sua esposa, seja funcionário, seja companheiro de trabalho, amigos. Integridade. Noé nos deixou um exemplo de integridade. Será que nós somos pais íntegros? Será que nós somos cristãos íntegros? A integridade, ela está intimamente associada à segunda virtude que eu queria mencionar nessa noite, a fé. Pois como eu defendi, integridade ela está associada à sua proximidade com Deus, a sua consciência de que Deus está com você o tempo inteiro, de que conhece você intimamente, de que conhece seu coração até mesmo melhor do que você. Porque o salmista diz isso, que Deus sonda o coração para trazer à tona coisas que nós mesmos não sabemos. Então, essa intimidade com Deus leva à integridade, mas também está diretamente relacionada com a nossa fé. Talvez você poderia pensar que essa é uma característica de todos nós aqui. Afinal de contas, pastor, nós estamos na igreja. Se tem lugar para você achar gente de fé, é aqui na igreja. Se não tiver gente de fé aqui, a coisa está feia. Mas o teste da adversidade, ele nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a fé. Como as dificuldades têm demonstrado a sua fé, têm peneirado a sua fé. Não só o tamanho da sua fé, mas também o alvo da sua fé, em quem a sua fé está depositado. Nas adversidades, nós percebemos muito bem isso. Nós vivemos, talvez, pelo menos desde 2015, ou antes um pouco, uma crise econômica pesada no nosso país.
Nesse período eu ouvi muitas notícias tristes de pessoas que perderam a sua fé, perderam a esperança, de pessoas que tinham a sua esperança no seu emprego e se mataram porque perderam o emprego. No prédio de uma amiga minha lá em Campinas, prédio de luxo, o vizinho do andar de baixo dela pulou da janela do quarto. 13º andar. Não, de cima não, porque o dela é cobertura. 13º andar, se eu não estou enganado. Porque ele perdeu um emprego de 20 e tantos anos que ele tinha na Bosch, lá em Campinas. Toda a sua ele era um homem de fé, mas toda a sua fé estava depositada no seu trabalho. Não basta você ter fé, você precisa ter fé no lugar certo. E o lugar certo não é simplesmente um lugar, é uma pessoa. Qual o tamanho da sua fé? Em quem ela está depositada? Muitos têm entrado em depressão, muitos passam até a cometer crimes. Mas nós cristãos, nós pais cristãos, como nós temos sido abalados por uma crise, seja ela uma crise de relacionamentos, seja ela essa crise econômica, seja ela uma doença, seja um acidente, como nós somos abalados por uma crise. E isso vai demonstrar muito e vai falar muito sobre a nossa fé. Existiu um pai que viveu uma adversidade muito grande, entrou em crise e ainda assim ele demonstrou a sua grande fé. Quem foi ele? Todos esperavam Jó, né? Mas eu surpreendi novamente. Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão tinha recebido uma promessa muito específica de Deus. Em Gênesis 12:2 está escrito que Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Ele recebeu uma promessa muito específica. Baseado nessa promessa, então Abraão ele deixa a sua família e ele vai atrás de fazer a sua parte. Ele tinha que sair de onde ele estava e ir para uma terra que Deus mostraria para ele. Depois de muitos anos, muitas indas e vindas na história, finalmente, quando parecia que já era impossível, finalmente Abraão tem um filho, para que parte dessa promessa aqui, de ti farei uma grande nação. Mas como alguém pode ser uma nação se não consegue ter nenhum filho? Mas depois de muitos anos, quando já parecia impossível, Abraão finalmente tem um filho com a sua esposa Sara. E ele então vive provavelmente de alegria, porque agora, depois de tantos anos, ele consegue ver materializado a promessa de Deus. Agora eu acredito que Deus vai fazer uma grande nação, porque agora eu tenho um filho, e esse meu filho vai ter muitos filhos. Eu imagino quantos sonhos Abraão não deveria ter. Qual era a alegria desse homem de se relacionar com esse menino, e depois com esse filho já adolescente. Mas no capítulo 22 de Gênesis, começa uma grande crise na vida desse pai Abraão. Deus decide pôr a fé de Abraão à prova. E Deus pode provar a sua fé. Talvez Deus esteja nesse momento provando a sua fé. E Deus prova a fé de Abraão. Como Deus prova a fé de Abraão? Pede o filho. Esse filho da promessa, é só esse que eu tenho, Deus. Eu tenho 100 anos. Nessa época ele já tinha mais, né? Seu precioso bem. Deus pede esse filho, diante de um pedido tão estranho. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Mas por que, Deus? Tanto tempo, miraculosamente, agora o Senhor me dá um filho, agora o Senhor quer que eu sacrifique. Mas a gente não vê a argumentação de Abraão. A gente não vê questionamento de Abraão. O que Abraão faz? Ele obedece. Não questiona, não murmura, não tenta dar um jeitinho, não oferece outro filho. Mas tem Ismael aí, você não quer Ismael? Não, Abraão não faz isso. Ele obedece. Ele prepara tudo o que é necessário para um sacrifício, a lenha, o que seria necessário para ele acender o fogo. Eu não sei como eles acendiam fogo naquela época, mas ele pega lá a caixinha de fósforo dele, pega 2 servos, provisão para a viagem, sai com o seu filho para o lugar que ele sacrificaria o seu filho. Depois de 3 dias de viagem, eles chegam então ao pé do monte. E no pé da montanha, onde ele ofereceria o sacrifício do seu próprio filho a Deus, temos o texto de Gênesis 22, 5-8. Diz o seguinte: então disse Abraão a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Será que era possível algum diálogo? O que passa na cabeça de um pai desse, caminhando, olhando para o lado, e o seu filho carregando a lenha que seria usada para queimá-lo? Mas Isaque fica curioso e faz uma pergunta ao seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos aquele caminho, provavelmente muito calados. Talvez realmente essas foram as últimas palavras que eles trocaram antes de chegarem ao local do sacrifício. O restante da história você deve conhecer. Deus, porém, e teve mais um porém, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício e ambos puderam voltar para casa ainda mais íntimos de Deus. Mas duas coisas não podem passar despercebidas por nós aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a fé de Abraão. A fé dele era tão grande que ele poderia ter certeza em coisas que ele não via. O Novo Testamento nos ensina que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho depois do sacrifício. E com essa certeza que ele foi, junto com seu filho, subir o monte. Mesmo que ele nunca tivesse vivenciado uma experiência dessa. O fato é que, pela fé, Abraão pôde ver coisas que ninguém vê. Por isso mesmo, ele é capaz de dizer aos seus servos, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele usa o plural. Ele usa o plural porque ele tinha fé. Ele não tinha só uma fé oral. Ele não tinha só uma fé professada, mas ele tinha uma fé real. Ele tinha uma fé vivenciada. E ele sabia que Deus fez uma promessa para ele. E mesmo quando já era impossível, Deus deu um filho. E se fosse o caso, Deus daria outro filho. Se fosse o caso, Deus ressuscitaria aquele filho. Deus daria um jeito. Eu não sei qual. Eu não sei qual é o jeito que Deus vai dar no meio da crise que você está vivendo. Mas tenha fé, porque Deus vai prover para a honra e glória dele mesmo uma saída. Se você continua em fé vivendo para Deus, se você continua em fé buscando integridade e ser quem Deus espera que você seja, vivendo de uma maneira correta, essa é a fé real, essa é uma fé vivida. Essa é a fé que é capaz de usar o plural. Fica aqui que eu vou com meu filho. O meu filho que Deus pediu que eu matasse, mas eu vou voltar com ele, porque eu acredito nesse Deus. Esse é o tamanho da sua fé. Esse é o tamanho da sua fé. Em segundo lugar, essa fé, ela não era fé na fé. Ela não era uma fé vazia, ela era centrada em Deus. E ela era centrada na fidelidade de Deus. Por isso ele mesmo é capaz de afirmar, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele não estava preocupado com o que Deus proveria para ele. Ele não está nem preocupado com o que Deus proveria para o seu próprio filho, porque era o filho que estava indo lá para ser sacrificado. Mas ele sabia que Deus não é um Deus que se agrada com essas coisas. Quantas vezes você ouviu falar que o nosso Deus se alegrou com a morte de alguém, com o sacrifício de alguém? Todas as pessoas que morreram pela vontade de Deus foi por justiça. Onde estaria a justiça de Deus oferecer algo para Isaac? A Bíblia não oferecer Isaac ser oferecido como sacrifício. A Bíblia não nos fala nada de erro, de algum pecado, de algo tão grande que Isaac tenha feito a ponto de ter que ser sacrificado. Abraão conhecia esse Deus, ele sabe, esse Deus faz sempre o que é justo. Então ele vai prover para ele mesmo um cordeiro. Porque ele é fiel a ele mesmo. E a gente canta que Deus é fiel a nós. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a quem ele é, porque ele é o Deus justo, porque ele é o Deus amor, e ele sempre vai agir com justiça e amor. Sempre. Porque ele não pode deixar de ser quem ele é. E nós somos grandes beneficiários desse amor e dessa justiça. E a gente acaba sendo recompensado por estar andando perto desse Deus, por estar andando tão próximo desse Deus. Abraão, com seu filho, não perde a oportunidade, mesmo numa situação tão adversa quanto essa, de ensinar para o seu filho, meu filho, acredita, porque sempre que é necessário, Deus provê. Deus provê. Às vezes a gente não sabe as respostas. Como pais, a gente quer ter sempre as respostas.
uma característica nossa, é masculino isso, querer ter o controle nas mãos. Mas nossos filhos precisam aprender que tem hora que a gente não sabe. Que você não tem todas as respostas, que você não pode tudo, mas Deus provê. Deus provê. Demonstre a sua fé para o seu filho. Ensine seu filho a ter fé em Deus. Às vezes a gente está ensinando nossos filhos a ter fé em nós, porque a gente resolve tudo, porque o pai dá um jeito, porque o pai faz, porque o pai acontece, porque o pai... Não, e Deus? Ensine seu filho a depender de Deus, a ter fé em Deus. Não basta seu filho ter fé, ele precisa ter fé na pessoa certa, e ele não tem que ter fé em você, porque você vai falhar, você vai decepcionar seu filho. Pode conversar com o Pedro, ele só tem 6 anos, e eu já o decepcionei várias vezes. Mas Deus, não perca oportunidades de mostrar fidelidade a Deus, de ensinar fidelidade a Deus. Do que você é capaz de abrir mão em nome do seu amor a Deus. Isso vai mostrar a sua fé. Talvez Deus esteja pedindo algo para você hoje que é muito valioso para você. Ele está pedindo o seu emprego, porque o seu emprego está fazendo você caminhar cada vez para mais longe dele. Porque no seu emprego você é obrigado a fazer coisas desonestas e imorais. Porque o seu emprego toma o seu tempo da sua família. Porque o seu emprego virou um ídolo na sua vida. E Deus está pedindo isso de você, mas você não tem coragem de abrir mão. Talvez, jovem, Deus está pedindo de você mais moralidade nos seus relacionamentos. Que você busque na igreja e em Deus uma pessoa para caminhar com você, mas você não quer isso. Só que Deus está te pedindo, abra mão desse seu padrão de relacionamento. E Deus não está pedindo, mas você não quer, porque você não demonstra o tamanho da sua fé. Eu não sei o que Deus está pedindo. Talvez Deus esteja provando a sua fé com uma grande doença. Como eu sofri conversando essa semana com a doutora Márcia. Como é difícil ver um filho doente, lutando há tanto tempo, internado, sem você, como pai, mãe, poder fazer nada. Nessas horas a gente precisa acreditar. Deus vai prover. Deus vai prover para o Gabriel. Eu não sei como. Mas Deus vai prover. Deus vai prover diante da sua adversidade. Talvez sua fé seja pequena demais, porque você não confia na fidelidade de Deus. O Senhor não te deve nada, mas ainda assim Ele fez promessas. E nós somos beneficiários dessas promessas. Ele prometeu, por exemplo, que cuidaria dos seus filhos. Que Ele nos daria o que comer. Que Ele nos daria o que vestir. Mas ainda assim, na prática, a gente está atormentado o tempo inteiro, correndo atrás de dar um jeito em tudo. A gente ora na quarta-feira, mas na quinta a gente já quer fazer acontecer. Como que você tem descansado no poder de Deus? Quantas vezes seu filho já chegou até você, e você, como super pai, prometeu que daria um jeito, mas você não pode dar um jeito. Ensine a seu filho também a depender de Deus. O Pedro também, ainda que ele já aprendeu a ser decepcionado com o pai dele, ele aprendeu uma frase que eu sei que ele não gosta, mas um dia ele vai entender. Eu digo para ele, pede para Deus, filho. Você já pediu para Deus? Pai, mas é só um Beyblade que eu quero, custa R$30, dá um jeito, não precisa nem incomodar Deus com isso. Pede para Deus, cara, pede para Deus. Pode ser que Deus proveja através do seu pai, do seu avô, não sei. Pode ser que Deus não queira te dar isso. Agora, aprenda a orar. E ele com 6 anos já precisa aprender a orar. Mas o problema é que nós com 30, 40, 50 ainda não aprendemos a orar. A gente ora e sai fazendo. A gente não dá tempo para entender a resposta de Deus, para perceber o agir de Deus. Quantas vezes a oração é o nosso último recurso? Quantas vezes ela que deveria ser o nosso primeiro recurso? Quantas vezes todo mundo sabe do nosso problema, mas Deus não foi informado por nós mesmos qual que é o problema? A gente nunca se ajoelhou e disse, Deus, meu problema é esse, mas a gente é fácil de compartilhar com um, com o outro. Não estou dizendo que a gente não deve compartilhar motivo de oração. É claro que a gente precisa fazer isso, nós somos um corpo, nós temos que sofrer uns com as dificuldades dos outros. Isso também é parte do ser igreja. Mas você tem contado para Deus as suas dificuldades? Você tem entregado primeiro para Deus. Orar e depender de Deus, muitas vezes é considerado como coisa de mulher. Não é? Fala a verdade. Seja sincero comigo, pais.
Esse negócio de depender de Deus, isso é coisa de... E vida de oração, às vezes, nem é mais considerado coisa de homem. A gente vê aí mulheres que oram, mães que oram, Débora, não sei o quê. Mas onde estão os pais que oram? Onde estão os pais que intercedem pelos seus filhos? Onde está a nossa fé, pais? Desenvolva a sua fé, sabendo que Deus proverá, porque Ele é fiel a Ele mesmo. Use a oração não quando tudo que você tentou já tiver dado errado, mas sim como o primeiro recurso para ser orientado por Deus no melhor procedimento. Eu admiro muito a capacidade de oração dessa igreja. Eu já disse isso várias vezes. Nós realmente somos um povo que ora. Se a gente pegar na média aí das igrejas evangélicas, eu não posso dizer das igrejas evangélicas, mas das igrejas batistas, que é o contexto que eu conheço melhor, a gente ora muito mais. A gente tem uma reunião de oração em que a principal coisa que acontece é oração. Parece óbvio, mas em muitas igrejas por aí não é. Da igreja que eu vim, a reunião de oração, o culto de oração, lá é de quinta-feira. O culto de oração de quinta-feira tem uma pregação de 40 minutos, troca de pedidos de 25 minutos e 5 minutos de oração. Essa é a média das reuniões de oração por aí. Mas talvez essa nossa característica pode nos deixar um pouco acomodados. A gente já ora mesmo, a nossa igreja é uma igreja que ora. Mas eu fiz umas contas essa semana. A gente tem, em média, de quarta-feira nas reuniões de oração, 50% de pessoas do que a gente tem aqui no domingo à noite. Será que nós somos uma igreja que ora tanto assim? Nos nossos grupos de oração, dificilmente mais do que 40% das pessoas são homens. Será, homens, que nós somos pais de oração? Será que nós somos pais que ensinamos a oração como recurso para os nossos filhos, a fé em Deus e a dependência? Será que realmente temos crido que a oração é responsabilidade de homens, de líderes da sua casa, de pais, líderes espirituais do seu lar? Demonstre a sua fé em Deus através também da sua vida de oração. Assuma um compromisso pessoal de interceder por a sua família diariamente. Você não precisa me dizer isso. Nem a sua esposa e seus filhos precisam saber disso. Mas ore por eles todo dia. Comece o dia fazendo isso. Se ajoelhe do lado da sua esposa, se você acorda antes dela, e ora por ela, pelos seus filhos. Ou se você vai aí sozinho do caminho de casa para o trabalho, vá orando pela sua família. Ensine com atitudes, ensine na prática a sua família a depender mais de Deus, porque Deus vai prover para ele. Porque Ele é fiel a Ele mesmo, a quem Ele é. E o nosso Deus é 100% justo, nosso Deus é 100% amor. Só Ele consegue integrar totalmente amor e justiça numa pessoa só. E Ele vai fazer o que é melhor. O recurso dEle, a solução dEle, a resposta dEle, o tempo dEle, certamente são muito melhores do que os nossos. Viva uma vida de oração. Por último, eu queria pensar que nós vivemos numa era de muita informação. Eu fiz algumas pesquisas de alguns dados, algumas semanas atrás, que eu fui falar lá em Varginha, e eu fiquei espantado com o volume que há de informação na internet. Há muita coisa. Muita gente pesquisando, e muita gente vendo coisa que não serve para nada. Mas o fato é que nós temos toda a informação na ponta dos nossos dedos, a um clique de distância. E até educadores hoje têm questionado a maneira correta de se pensar a educação. Porque a educação, ainda nos nossos dias, era um professor que tem mais conhecimento, transmitindo essa informação para outras pessoas. Mas as pessoas não precisam mais de informação. Porque se ela quer, ela só precisa saber fazer a pergunta certa. O que a pessoa precisa é de conhecimento. O que eu faço com essa informação? E daí até muda esses relacionamentos. Porque a internet já oferece um acervo impressionante de notícia, de biografia, de tutorial. Aliás, eu tenho uns amigos que são mais jovens, eles dizem que se não existe um tutorial no YouTube, é porque é algo que é impossível ser feito. Porque tudo que é possível ser feito, alguém já fez um vídeo no YouTube. Se não tem no Google, não existe. Né? Você já ouviu? Esse é um ditado contemporâneo. Se não tem no Google, não existe. De vez em quando eu coloco o meu nome lá no Google para ver se eu ainda existo. Porque se não tem no Google, não existe.
Mas a informação, ela está tudo ali. Quase tudo que se pode imaginar está na rede. Mas o grande problema é que informação não é sabedoria. Informação não é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões acertadas. É saber usar a informação que você tem a seu favor. Isso é muito mais difícil. Isso não é natural, isso não acontece automaticamente. A sabedoria ela precisa ser buscada, ela precisa ser desenvolvida. Na era do conhecimento, os jovens estão cada vez mais inseguros, porque não têm sabedoria. E a gente tem hoje coisas que não existiam em outras épocas. A gente tem, por exemplo, o fenômeno da adolescência tardia. O cara com mais de 30 anos ele é considerado adolescente, porque a capacidade que ele tem de tomar decisão, de resolver as coisas por conta própria, é menor do que a de um adolescente. Muita informação, muita opção, mas nada de sabedoria. O que eu faço com isso? Nas páginas da Bíblia, um pai ficou famoso por ser sábio. E esse eu sei que vocês não vão errar. Quem é o pai sábio? Salomão. Salomão, o pai sábio. Quando Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse para Deus, ele demonstra seu grande temor e, para mim, já um pouco de sabedoria, porque ele pede para Deus, eu quero ser sábio, eu quero ser conhecido como alguém sábio. Coloque-se no lugar de Salomão. Se você ouvisse de Deus, não é de um milionário, não é de uma pessoa muito importante, é de Deus. Porque um milionário pode te dar muitas coisas, mas tem limite. Uma pessoa importante, influente, pode conseguir muitas coisas para você, mas tem limite. Agora, o próprio Deus, sem limites, todo-poderoso, dono de tudo, criador do universo, que sustenta o universo na palma da mão, chega para você e fala assim, pede o que você quiser que eu te dou. Você pediria sabedoria? Mas foi isso que Salomão pediu, e isso agradou a Deus, e Deus concedeu sabedoria para ele, e mais, e mais. Pode ser que Salomão já tinha aprendido algumas coisas com os erros do seu pai, e ali já existia um pouco de sabedoria, e por isso ele faz esse pedido. Mas o fato é que a sabedoria de Salomão se tornou conhecida em todo o mundo antigo. As pessoas traziam suas causas de vários lugares do mundo para ser julgadas por Salomão, porque elas queriam ouvir a opinião dele fazia a diferença. Sabiam que dele viria uma decisão inteligente. Como você é conhecido? Qual que é a sua maior característica? O quanto alguém vem até você pedir a sua opinião? Essa é uma pergunta interessante. Quantas pessoas vêm para você e querem saber a sua opinião? Quanto você é reconhecido como alguém sábio? Às vezes nem o seu filho, criança, não quer saber a sua opinião. Não se importa com a sua opinião. Talvez pelo pecado e erro dele, mas talvez porque as suas opiniões não sejam sábias o suficiente. Pensando como pai, querendo deixar instrução aos seus filhos, Salomão então compila vários provérbios e reconhece erros que cometeu. Também prova de sabedoria, né? Reconhecer que tem erros, aprender com seus erros. E ele compila tudo isso, desejando que seus filhos sejam diferentes, façam diferente, não errem nos mesmos lugares que ele errou. E daí ele faz tudo isso e é o livro que nós conhecemos como o livro de Provérbios. Então aí, no capítulo 3, versículos 13 a 15, temos o seguinte. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo que podes desejar. A sabedoria não é comparável a nada. Tudo que você pode desejar não é comparável à sabedoria. Salomão reconhece que tudo que ele precisava de mais importante, de mais precioso, Deus já concedeu no início para ele, que era a sabedoria. Mas ele precisou se entregar a muitas paixões, ele precisou se entregar às riquezas para chegar no final da vida e reconhecer isso. Tudo que eu precisava, eu tinha no início, era sabedoria. Eu gosto de lembrar principalmente os mais novos que todo pecado traz uma lição. E talvez você já experimentou muito isso. Todo pecado traz uma lição, mas todo pecado traz uma consequência. E você tem que assumir consequências do seu pecado, não tem como fugir. Agora, quando você aprende com o pecado, com o erro do outro, você fica só com a lição e não fica com a consequência. Por isso a Bíblia tem mais anti-exemplos do que exemplos. Mais erros que foram cometidos para que a gente veja
Mesmo nos homens pais extraordinários que nós vimos aqui, quantos erros esses homens cometeram? Quantos erros Abraão cometeu? Quantos erros Noé? O primeiro caso de embriaguez que nós temos registrado na Bíblia foi de Noé. A primeira coisa que ele faz, depois de ver todo o poder de Deus, de ser o único homem íntegro e justo de toda a terra, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca, ele toma um porre. Mas mesmo esses homens estão com seus anti-exemplos na Bíblia para que a gente aprenda e não precise cometer os mesmos erros deles, para aprender as mesmas lições que eles aprenderam. Noé aprendeu uma grande lição, ele foi humilhado com essa situação. Salomão aprendeu muito com os erros que ele cometeu. Ele se expôs a muita coisa. Aprendeu, mas sofreu. Sofreu muito. Sofreu a ponto de sua família perder o reino. Deus se apartar dele. Eu não quero mais. Vou dividir o seu reino. E ele então escreve, dizendo para os seus filhos, não cometam os mesmos erros que eu. Vocês são jovens. Eu sei que vocês vão querer tentar. Eu penso na minha idiotice quando criança. Eu cresci na igreja. E eu cresci ouvindo muitos testemunhos. Mas o testemunho que eu ouvi era sempre do cara que foi drogado, o cara que foi ladrão, o cara que foi homossexual. E eu ficava pensando assim, olha as coisas que esses caras fizeram. Esses caras, sim, precisam de arrependimento. Agora eu estou aqui, crescendo na igreja, eu preciso experimentar alguma coisa longe desses caras. E eu fui, então, experimentar o álcool. E fui, com 15 anos, eu era um alcoólatra. Eu não precisava ter experimentado isso. Assumi consequências na minha vida. Graças a Deus, Deus me alcançou, me libertou, eu me arrependo do meu pecado. Ficou para trás, vivo uma novidade de vida, mas tive consequência. Tive consequência. Eu poderia ter aprendido com os erros dos outros. Sabedoria é perceber, através do conhecimento, da informação, o que você pode fazer. E Deus já nos deu muita sabedoria através da sua palavra. Você que é pai, eu te desafio, viva para demonstrar e ensinar sabedoria aos seus filhos. Tenha coragem de expor seus erros, tenha coragem de reconhecer seus erros, se arrepender, tirar lições deles, mas não lições somente para você, lições para sua família, lição para todos que estão por perto, lições para seus amigos. Compreenda que Deus pode ter permitido você passar por diversas situações para que você ensine outros. Talvez Deus permitiu que você caminhasse por lugares terríveis, para que você, quando percebesse alguém indo para aquele lugar, você possa dizer, não vai, cara, não vai, eu já fui, aquele lugar é terrível. Ajudar os outros a viver de uma maneira mais sábia. Livrar seus amigos, livrar sua família desses mesmos erros, desses mesmos lugares. A sabedoria, ela está intimamente ligada à humildade. Porque você precisa ter coragem para reconhecer seus limites, saber que você não sabe todas as coisas, mas que você pode se esforçar a cada dia para aprender mais. Saber que você não é a fonte de todo conhecimento, mas Deus é. Então coloque-se de uma maneira humilde debaixo de Deus, sabendo que você não é Deus, nem da sua própria vida, nem da sua própria vida. Se nós cantamos aqui e chamamos e oramos que Deus é Senhor, Ele é o dono, Ele manda, e nós como escravos só obedecemos. Deus é o maior interessado em nos fazer mais sábios. Tiago 1,5 diz isso, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Sabe o que Deus faz? Ele dá liberalmente, nada lhes impropera. Peça sabedoria e vai ser concedido. Deus está esperando a sua oração por sabedoria, simplesmente para poder te dar situações, para te dar o conhecimento, para te dar a experiência, para te trazer pessoas que façam você cada vez mais sábio. Não há desculpas para agir como um tolo, não há desculpas para se manter estagnado no conhecimento sobre Deus, não há desculpa para continuar cometendo os mesmos erros. Cresça no conhecimento e no relacionamento com Deus, para que isso transborde em sabedoria na sua vida. Você saber cada vez mais como andar de uma maneira que agrada a Deus. Viva para ser uma referência. Talvez a sua fama não vai ser mundial como a de Salomão. Mas, por conta disso, não se contente com a mediocridade. Busque intensamente ser referência de sabedoria. Nem que a única referência seja um único filho que Deus colocou na sua vida.
Nem que a única referência seja a sua esposa, que Deus colocou perto de você, e nem filhos vocês têm, talvez não terão. Mas coloque-se, busque ser um exemplo de sabedoria, mesmo que seja para influenciar apenas uma pessoa. Deus sabe quantas pessoas Ele quer influenciar através da sua vida, mas busque ser sábio. Meu desejo, meu irmão e minha mãe, é que você saia daqui nessa noite desafiado com o exemplo desses pais extraordinários, motivado a ser uma pessoa extraordinária. Sua vida e seu procedimento nunca são indiferentes. Tenha certeza disso. Certamente você está influenciando alguém. Certamente alguém está olhando para você. Seja na sua casa, seja aqui, seja no seu trabalho, seja como você dirige, seja a maneira que você caminha no parque, seja a maneira que você come. Sempre tem alguém te observando. Você não está passando indiferente na vida de todo mundo. Pode ser que você não seja pai ou mãe, nunca será. Mas tenho certeza que Deus tem colocado pessoas próximas a você, que te observam, que te amam, que serão impactadas com seus acertos e com os seus erros. Que tipo de exemplo você quer transmitir? Que tipo de exemplo você tem sido? Como você é lembrado nos lugares que frequenta? Que seu exemplo inclua a integridade de Noé, o pai que salvou a sua família por seu procedimento reto. Que seu exemplo inclua a fé de Abraão, o pai da fé, que ensina até os dias de hoje que com Deus podemos ter certeza até das coisas que não vemos. Que seu exemplo inclua a sabedoria de Salomão, que soube julgar o certo e o errado, reconhecendo seus muitos erros, se colocou como exemplo para os seus filhos, para que eles não caíssem nas mesmas armadilhas que ele caiu. E até hoje Salomão nos ensina com seus escritos. Integridade, fé e sabedoria. Esse é o meu desejo para todos nessa noite. Em especial aos pais. Em especial aos pais que professaram um dia amar ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. Feliz Dia dos Pais para quem é pai. E uma vida extraordinária para cada um de nós. Feche seus olhos, eu quero orar de novo. Senhor Deus e Pai, o desafio é muito grande, porque o teu padrão é muito grande, o teu filtro é muito elevado, mas o teu Santo Espírito nos capacita, que aqui, Senhor, nessa igreja, nessa noite, tenham pessoas que possam a cada dia serem conhecidas como pessoas íntegras, como pessoas de fé, como pessoas sábias, porque têm sido moldadas pelo Senhor e vivem para o Senhor. Que a gente saiba aprender uns com os outros aqui no corpo de Cristo. Que a nossa vida seja um constante crescimento para a honra e glória do seu nome. Amém e amém.